ócio, ele tem um monte de atividades. Se a escola for boa, ela vai ter um monte de atividades que vai dominar o aprendizado. Se a escola for ruim, ela vai encher de brincadeiras, as crianças vão ficar... Ócio, linhagem e cálculo. O caminho e as razões para a aprendizagem. Bom, depois de falar esta introdução, algumas pessoas vão arrepiar os cabelos, não é? Porque, diante das nossas escolas, que hoje atuam de maneira, assim, precária, e quando eu digo precária, quero deixar claro que, por conta dos investimentos na área, no setor pedagógico das escolas serem escassos, não por falta de dinheiro, mas por falta de compreensão de quem está na cúpula da educação pelos municípios afora, 5.570 municípios, investe-se em muitas coisas focadas no assistencialismo. É lógico, é muito bom, é importante e é necessário que nossas crianças municipais tenham transporte, alimentação, uma sala digna de ser chamada de sala de aula, e tantas outras coisas que a gente sabe que são fundamentais. Contudo, para que haja aprendizado, isto daí apenas dar um pequeno suporte, porque criança mal alimentada não aprende. Criança que não se integra à escola, não se sente pertencente à escola, também não aprende. Isso tudo está na pirâmide de Maslow, não vou me alongar nisso aqui. Mas o importante é que precisamos saber que não basta isto para que a gente dê para nossas crianças o complemento da criação, da formação, que vai para além do útero. Pensa, porque a mamãe que deu sua carne, deu seu sangue, deu seu tempo para ter um bebê, ela fez tudo que ele precisa. Porém, tem uma parte que ela não consegue fazer. E esta parte depende de uma estrutura social adequada para que esta criança, então, possa desenvolver a sua habilidade cognitiva. E é aí que está todo o nosso problema. Na Revolução Industrial, para a gente poder fazer uns marcos interessantes, as mamães, pela primeira vez, começaram a deixar seus filhos sozinhos em casa, por conta de terem que trabalhar nas indústrias. Terem que trabalhar por interesse próprio, interesse das indústrias, né? Interesse próprio porque precisavam sobreviver. E surgiu esta opção. Com isso, muitas crianças ficavam em casa, se machucavam, incendiavam casa, derrubavam coisas valiosas e por aí vai. E elas corriam risco. E isso se tornou muito perigoso. Daí foi se desenvolvendo uma escola, né, mais atualizada, que ela mantinha essas crianças meio que isoladas da possibilidade dos perigos. Então essas crianças, enquanto os pais trabalhavam, elas precisavam, e ainda hoje é assim, precisam estar no lugar protegidos. Beleza. Porém, entra o ócio. Não basta pegar essas crianças e colocar no lugar e brincar, fazer coisas que divirtam as crianças, etc, etc, etc. Algumas nações perceberam que ali era o ambiente certo, ideal. Por quê? Porque já tinha o ócio. Se já tinha o ócio, tinha o vazio, tinha um não fazer nada, não produzir nada. Então, que tal construirmos, formarmos adultos por intermédio das escolas? E aí, esta noção de aulas, né, de ensinamentos e de aprendizagem, utilizando o ócio escolar, porque escola e ócio significa a mesma coisa, né? Poucas pessoas sabem disso. Contudo, a escola é um ócio criativo, parecido lá com um dos filósofos gregos lá na antiguidade. Então, esse ócio criativo, escolar, é a fórmula perfeita para que a gente consiga, em percebendo que cada um de nós pertence a uma linhagem, cada um de nós deveria ser sempre grato por sua linhagem de ancestrais, que de alguma forma são a razão pela qual você está hoje. Você hoje está sendo o que você é graças a esta linhagem. E nesta linhagem, alguns, quando vão retroagindo, vão encontrar pessoas que vieram para ser escravizadas, pessoas que vieram degradadas, né? Pessoas que lidaram com muita dificuldade ao sair de um lugar e vir para o outro. E essas pessoas tentaram, da maneira que podiam, sobreviver, se estabelecer e por aí vai. Dentre elas, os homens escravizados, homens e mulheres, tiveram uma parcela de dificuldade muito maior. Mas hoje estão aí, né, disputando oportunidades. E essas oportunidades, elas vêm mais para uns do que para outros. E isso causa uma grande diferença social em nossa sociedade. E isso é terrível. Por quê? Porque essa diferença social, ela gera dor, ela gera sofrimento,
E dá até aquela impressão de que é uma espécie de escravidão camuflada para as pessoas que estão naquela posição onde ela tem, no máximo, uma opção, né, que é sobreviver, enquanto que outras pessoas têm muitas outras opções. Então, essa questão de oportunidade diferencia os seres um dos outros. Beleza. Bom, o fato é, nossas crianças, em muitas escolas, hoje, agora estou bem atualizado, hoje, essas crianças são crianças. E dentro da ideia de uma linha ancestral, nossas crianças estão na bola da vez, vamos dizer assim. Os ancestrais nos trouxeram até aqui, e as nossas crianças vão nos levar mais além. Então, cabe a nós, adultos atuais, obviamente, por intermédio da escola, passar para eles o aprendizado. Por quê? Porque somente o aprendizado vai gerar cognição suficiente para que essas crianças, à medida que vão crescendo, consigam calcular. E calcular, eu não estou falando de tabuada, de números, não estou falando disso. Calcular é muito mais amplo que isso. Calcular as ações, aquilo que precisa ser feito para que esta criança tenha mais sucesso. É simples assim. Como nossas escolas têm muita dificuldade em entender isso que eu estou falando, porque as pessoas não param, as nossas escolas hoje são regidas por políticos e, infelizmente, agora também por empresários. Então, o pacto público-privado ele está muito forte. Ou seja, muitos políticos hoje trabalham para sucatear as escolas. Isso é verdade, isso é verdade. Por isso que a gente não encontra na escola uma bibliotecária, uma biblioteca com enciclopédias, a gente não encontra laboratório de ciências, estou falando do ensino fundamental 1, mas isso se expande para o 2 e para o ensino básico, ok? Não vou entrar nesses dois últimos, porque a minha área nesse momento é fundamental 1. Então, isso tudo, né, essa falta, não tem uma sala de arte, né, não tem uma sala onde a criança possa realmente aprender línguas, não tem. Tem só o básico do básico, que é uma sala de aula que serve para tudo, né? A pessoa estuda naquela sala matemática, português, geografia, arte, tal. Há pouco tempo eu vi uma notícia, não tão longe de nós, de uma professora dando uma aula de arte, e aonde ela foi fazer essa aula de arte. E a aula de arte se referia à dança, e ela foi tentar passar para a criança, né, de uma forma empírica, né, um exercício, coisa e tal, e uma criança caiu, machucou, quebrou a dentição na frente ali, e não era um dente de leite. Ou seja, não existe a ideia de que o aprendizado passa por uma prática, né? Então as escolas estão operando no mínimo do mínimo, mas em termos de assistencialismo e muita diversão, nossas crianças, nossos pais, muitos professores nem percebem que o tempo está passando e a aprendizagem não está acontecendo. Mas ao mesmo tempo são geradas imagens que dão uma impressão de que a educação vai muito bem, embora na surdina esteja havendo o sucateamento. E se por acaso alguém, professor, diretor, diretora, começar a fazer um trabalho focado nisso que eu estou falando, dentro desses conhecimentos, em geral, essas pessoas são afastadas, porque isso interfere no tal sucateamento. Mas professor, por que esse negócio de sucatear a escola? É muito simples. A ideia de sucatear a escola, se você quiser entender bem, olha o governo de São Paulo. Procure saber o que a Secretaria de Educação de São Paulo está fazendo em muitas escolas. Já tem pregões, bolsa, etc. Tem várias coisas assim. Por quê? Porque as escolas estão sendo, de alguma forma, vendidas, terceirizadas. Agora a gente encontra, né, o próprio secretário de Educação hoje em São Paulo, nem sequer é professor, ele era CEO de uma determinada empresa. E isso eles vão fazer. Por quê? Porque com a visão empresarial, eles acham que, mas a empresa dá certo por causa disso, vamos fazer isso na escola. E a escola vai dar certo. Só que a escola não é empresa, mas ela pode gerar lucro. Lucro desde que quem estiver no comando, se for um CEO, aquelas pessoas que são consideradas gestores, como o prefeito de alguma cidade, que infelizmente por ignorância se consideram gestores da cidade, né, sem se dar conta que gestor é um gerente melhorável, ele trabalha para alguém, né, mas nenhuma cidade precisa de gestor em prefeitura, precisa de um prefeito, né? Nenhuma escola precisa de um gestor em direção de escola, precisa de alguém que entenda de educação e contribua com a formação das crianças numa escola, sem perder a ideia de que dentro das escolas hoje no Brasil, se tivesse valendo a lei, os conselhos escolares seriam o órgão máximo dentro das escolas. Então a gente vê que de fato existe um complô, né, político-empresarial, onde as empresas vão tender a tomar conta, estão moldando as nossas escolas, estão falando muito em habilidades, em competências e muitas mais outras coisas, porém tem um problema muito sério. Se o foco da sociedade é que a escola produza aprendizagem, o empresário é produzir lucro. Lucro para quem? Para eles. Então, a aprendizagem está em segundo, terceiro, quarto plano.
E é isso claramente que está acontecendo nas nossas escolas públicas municipais brasileiras. Então, esse vídeo hoje, ele é para deixar o papai, a mamãe, professores, de cadeira em pé, para poder refletir. E esse refletir eu prefiro chamar, como eu falei bem no início, de cálculo, né? Quando eu mencionei a ideia da ancestralidade, é para isso contribuir para o aluninho hoje que está sentado na cadeirinha, ele poder calcular que ele é o 10º, 20º, né? Sei lá, da linhagem. Ele é a bola da vez e ele está responsável em função do aprendizado que ele adquirir e cumprir o seu papel como aluno e como estudante, duas coisas diferentes. Ele está fazendo com que isso se perpetue. Ele está aprendendo também a calcular. Ou seja, ele precisa compreender que ele faz parte de uma linhagem. E se ele faz parte de uma linhagem, ele vai valorizar todos os antepassados, o que sofreram para poder que ele chegar onde ele chegou. Então ele tem que respeitar essas pessoas todas e finalmente respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar o espaço, o ambiente, o professor. Isto, infelizmente, não está sendo passado para nossas crianças. E além disso, nossas crianças precisam compreender que a linhagem vai continuar a partir dele. Então, se hoje eu sou o papai, eu sou a mamãe, hoje eu tenho que fazer o máximo. Mas isso tudo que eu consigo fazer pelo filho, pelo aluno, etc., é aquilo que eu fui capacitado para fazer. Então, em função da minha pouca ou muita capacitação, eu posso instruir melhor meu filho, posso orientar, posso dar mais recursos e por aí vai. E esse filho vai ser o adulto amanhã, que vai ter outros filhos. Então vai ter seus descendentes. É muito importante que a coisa suba, e não que a coisa desça, piore. Porque enquanto pouquíssimos sobem, uma massa gigantesca ou fica igual ou diminui. E a diferença social aqui cresce muito quando não existe aprendizado. Quando existe aprendizado de verdade, esta diferença social diminui, as oportunidades aumentam ou se equilibram, né? E aí nós estamos sim construindo uma sociedade melhor. É muito simples de entender tudo isso. Porém, a gente já sabe desses problemas que eu acabei de falar, político, empresarial. Muito cuidado, papai, muito cuidado, mamãe. Não aceite apenas que seu filho vá para a escola se divertir. Levar o sim, levar não sei o quê, o ócio que a escola produz de 4 horas, ele é exclusivo, é direito de todos os alunos ter esse ócio, para nesse ócio que é o vazio, o não fazer nada, a gente fazer alguma coisa de um valor incomensurável, que é gerar aprendizagem. Uma criança que compreender isto que eu estou falando, e eu estou falando do papai e da mãe, porque para as crianças eu já falo muitas vezes, né? A criança que compreender isso, ela vai aprender a calcular que quando vai ao banheiro na hora da aula, e ao banheiro, perdeu aquela aula. 5 minutos, perdeu a aula, não recupera mais. A criança que vai beber água, que já não está com a sua garrafinha cheia ali, prontinha para durar até o final da aula, essa criança que deixa isso acontecer e vai para beber água, perdeu a aula. Essa criança que falta à escola para viajar, porque é a oportunidade que o papai e a mamãe teve, tal, e alguns faltam 10 dias, 15 dias, está perdendo a aula. Está prejudicando todo o processo da linhagem, né? A gente está fazendo com que essa criança, ao invés de ascender pelo aprendizado, ela diminua. Então, olha a responsabilidade. Agora, para fechar, tem muito mais coisa. Mas quem quiser dar uma lida no meu livro, aproveito para fazer uma propaganda, ele está vendo aqui na escola e tem também leitura gratuita por e-book, ok? É só me procurar aí, eu boto aqui nas descrições aí. Quem quiser ler o e-book gratuitamente também pode ler. Mas quem quiser contribuir com o professor adquirindo o livro também tem recursos para isso. Mas o fato é que esse livro vai falar muito mais, vai abranger muito mais dimensões para que você possa entender e situar-se para poder produzir para o seu filho realmente o melhor, para que ele seja aquela molazinha que vai continuar esticando, crescendo, ok? Então vamos lá. Então, na questão do aprendizado, é muito importante o aluno saber qual é o papelzinho dele. É criança. Criança não tem que fazer muita coisa não. Criança tem que brincar também. Não o tempo todo, inclusive dentro da escola e da sala de aula. Hoje está desse jeito, as crianças brincam dentro das salas de aula, brincam fora da sala de aula, se divertem o tempo todo. Isso em termos de país, se eu for comparar o Brasil e uma China, por exemplo, uma Finlândia, uma Estônia e vários outros países, né? Pessoal, nós estamos semeando fracasso, porque nossas crianças, enquanto elas estão se divertindo, brincando em sala de aula, elas estão deixando de se fortalecer para o futuro próximo, que vai cobrar delas muito conhecimento e capacidade de calcular. Então, eu vou dar a dica de ouro. Quem quiser seguir, com certeza vai estar fazendo um grande trabalho na evolução do seu filho, ok? Simples. Nós temos um córtex cerebral embaixo do crânio,
Não sou eu quem falo, isso é a neurociência. Eu, enquanto pedagogo, eu tenho que estudar. Enquanto mestre de ciência da educação, eu tenho que saber o quanto que as ciências podem contribuir para que a educação ocorra. Isso é a minha função. Então, nós temos um córtex cerebral. E esse córtex cerebral é uma memória. Lá é uma memória, que nós chamamos de memória permanente. Porém, para o conhecimento chegar lá na memória permanente, ele não vai direto. Raríssimas situações, ele vai direto. Quando tem lá uma emoção forte, coisa e tal, e nem sempre vai coisas boas, né? Mas eu estou falando da aprendizagem escolar. Essa aprendizagem escolar, ela entra pelo hipocampo, uma memóriazinha de trabalho, tipo uma antessala, né, no edifício, onde recebe todos, coisa e tal, manda, não, você espera aí, tal. Se a pessoa esperar 10 minutos, é porque ela quer realmente subir. Mas se é para esperar, ela espera 2 e vai embora, é porque ela não vai subir e pronto. Algo parecido com isso. Lá no hipocampo chega tudo, que vai pelos nossos olhos, vai pelos nossos ouvidos, para não falar nos demais sentidos, né? Então, o que acontece? O professor está dando uma aula. Enquanto aluno, o aluno precisa prestar atenção. Olha só, é uma tarefa disciplinadora, focar e prestar atenção. Precisa conseguir calcular para compreender aquilo que o professor está falando. O aluno calcula, compreende, entende aquilo que ele está falando. Algumas pessoas se enganam dizendo que a criança entendeu, aprendeu. Aprender não é isso, né? Entender é uma coisa, aprender é outra. Então, uma criança entendeu, agora ela precisa fazer o trabalho dela, que é fixar, solidificar, escrever na pedra aquele conhecimento. E como a criança faz isso? E só ela pode fazer, porque ninguém poderá fazer isso por ela. Ela precisa mostrar para o próprio cérebro que aquilo é importante, porque o cérebro opera certinho. Se a coisa não é importante, ele descarta. Então, o que a pessoa precisa fazer? Graças à neurociência, a gente sabe disso, né? Não vamos aposentar nem Vygotsky, nem Piaget, nem Montessori, não vamos aposentar ninguém, porque essas pessoas estarão sempre presentes na educação. Mas a gente não pode deixar de adotar as coisas que a ciência, com potencial de comprovação, nos entrega. Então, se o aluno vê pela segunda vez aquele assunto, o cérebro dele já trata aquela informação, aquele conhecimento, aquela compreensão de maneira diferente. Se ele viu pela segunda vez, naquela noite já, quando o aluno vai dormir, aquilo não vai ser descartado. Vai ser, no sono, aprimorado. Ou seja, as sinapses que sinalizaram para se formar, mas elas estão ainda no estado provisório. À medida que você vê de novo, você reforça, e à medida que isto vai acontecendo, esta informação, agora reforçada, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ela vai para o hipocampo. E estando no hipocampo, é lá que está a caixa que é a formação deste ser humano, formação cognitiva. Se ele tiver somente uma informação lá, ele pode fazer um pouco, quase nada, né? Se tiver 2, já melhora. 3, 10, imagina 50, não tem limite. O fato é, quanto mais informações a pessoa tiver lá no córtex cerebral, maior facilidade de calcular. Então, ela calculando melhor, obviamente ela resolverá melhor seus problemas e tomará melhores decisões. Então, a primeira coisa que uma criança precisa compreender é que ela não pode ir para a escola, né, fazer tudo certinho, digamos, prestou atenção, não saiu da aula na hora da explicação, não ficou de conversinha com o colega, não ficou brincando com o ursinho, ele se focou, compreendeu, e é um crime, é um desperdício chegar em casa, não rever, para que o cérebro se encarregue de providenciar para que esse conhecimento, então, vá para o córtex cerebral. Esta é a função da criança. Papai e mamãe não precisa saber mais do que a criança. Eu não fiz faculdade, eu sou analfabeto. A minha mãe era. E a minha mãe só fazia assim, ó, só vai brincar depois que fizer a lição. E ela mesmo fazia o meu irmão mais velho para botar lições para mim, além da escola. Então a gente tinha que ler um livro, eu lembro bem, o livro que ela gostava, Infância Brasileira, que contava histórias fantásticas sobre grandes nomes brasileiros, etc. E esse meu irmão até se divertia, porque ele depois ia lendo lá e cobrando. Depois que a gente fazia isso, ia soltar pipa, rodar peão, jogar bola de gude, a gente ia brincar, parecia até que era uma mega escola, né? Que a minha mãe sentava com as colegas dela, né? Que ela, quando tinha uma calçada, era um luxo, sentava ali na calçada, nas cadeirinhas, a gente brincava na rua, né? A vala negra estava ali no meio, passando, e a gente jogando bola lá e brincando, e elas ouvindo tudo. Quando elas ouviam uma coisa estranha, pelo menos a minha mãe fazia isso, Celso, isso você não deve fazer, junto com seus amigos, não pode humilhar, não sei o quê, coisas desse tipo assim. E eu tive a sorte de ter essa mãe, era analfabeta, mas tinha sabedoria. Então, o que uma mamãe e um papai pode fazer é dar para as crianças estrutura. Né? Quando eu me preparei para entrar para a escola de especialista da aeronáutica, eu entrava numa situação de estudo, eu mais um colega meu, eu ia para a casa dele, eu morava em Nova Iguaçu, ele em Belfor Roxo. Quando eu ia para a casa dele, a mãe dele também não era essa sumidade de muito estudo não, mas ela preparava um lanche fantástico que tornava aqueles momentos excelentes, e a gente estudava. Às vezes a gente via, já estava amanhecendo, a gente era adolescente, né?
Quando ia na minha casa, era a mesma coisa. Quer dizer, o pai e a mãe pode sim contribuir, dando espaço, condições para a criança poder estudar, porque ela precisa já de pequenininha, 10 anos, 11 anos, 12 anos, começar a caminhar com as perninhas dela para ir construindo a autonomia, né? Então isso é mais fácil de construir nessa idade do que depois. Porque quando chegar nos 18 anos, se a criança descobrir que foi enganada na escola, que fez ela brincar, beber água, não sei o quê, e chega lá, ela não consegue nem sequer entrar na faculdade, é um desastre mental. Uma criança que vai precisar de um adolescente, né, que vai precisar de psicólogo, de psiquiatra, porque não dá conta de perceber o quanto fracassou. E o pior, acreditar que foi ele, a criança, que fracassou, quando na verdade eu estou contando desde o início para vocês que existe um sistema que entende que é para fracassar mesmo. É duro, é pesado isso, mas é. Por quê? Porque essa criança vai botar na sua cabeça de que ela não nasceu para ir daqui para cima, ela nasceu para ficar daqui para baixo junto com uma massa enorme, que é a reserva de mercado. Quem estuda economia sabe disso. Essa reserva de mercado é fácil de barganhar o preço da mão de obra. Então, se tem muita oferta, então o preço cai. Por isso a gente ainda consegue manter, né, em quase todos os países, salários mínimo, mínimo do mínimo. Por quê? Porque a pessoa, se ela não quiser, tem outro que quer. Então, se o papai e a mamãe entender essa dica de ouro, de que seu filho ele faz duas funções na escola. Primeiro, ele vai para o lugar de ócio. Lá dentro não tem colega que chama ele para jogar bola, não tem ninguém que chama ele para fazer qualquer coisa. É ócio. Agora, esse ócio, ele tem um monte de atividades. Se a escola for boa, ela vai ter um monte de atividades que vai turbinar o aprendizado. Se a escola for fraquinha, ela vai encher de brincadeiras, as crianças vão brincar e vai chegar em casa com mente vazia. Aparentemente feliz, mas é falso isso, porque lá nos 18 anos, isso vai se reverter em sofrimento. Então, cuidado com isso. Mas, vamos lá. A criança, então, vai para a sala de aula, assistiu a aula, prestou atenção, fez anotações, chegou em casa, o que ela tem que fazer? Rever tudo de novo. A criança que, por acaso, levar um só caderno para a aula, anotar tudo, de todas as disciplinas, chegar em casa, gastar 2, 3 horas, não 3 não, de 1 a 2 horas no máximo, 1h30 ideal. Passa limpo tudo aquilo ali e, ao passar limpo, reflete. Immanuel Kant estudava dessa forma. Quem quiser conhecer mais sobre Immanuel Kant, é muito fácil, é só procurar no Google aí. Ele estudava dessa forma. Eu estudei dessa forma e muitas outras pessoas estudaram dessa forma. E isso produz ascensão social. Isso conforta nossos antepassados e isso dá ânimo e esperança positiva para os nossos descendentes. Então eu espero que esta dica, essa pequenina palestra, possa contribuir com todos que estão ouvindo e convido vocês para assistir em seguida, né, o que nós produzimos em sala de aula, onde eu iniciei uma fixação. As aulas já foram dadas várias e várias vezes, né? E agora a gente está na fixação. Aquilo que as crianças devem fazer em casa, né? Eu estou fazendo na sala de aula, porque a minha professorinha, lá no passado, por intermédio da repetição, ela fez minha turma inteira aprender tabuada. Né? Então, não vamos ter nada contra a repetição, porque não existe outra maneira melhor de você fixar, a não ser pela repetição. Até que você chega num momento que você já sabe. Quanto que é mais 1, 2, qual é seu nome? Paulo, você mora onde? Essas respostas rápidas, elas vêm com exercício de repetição, de repassar novamente pelo caminho, até tornar aquilo ali natural. Então, essa criança que faz isso se dá bem. Mas, vocês vão assistir então agora um vídeo, né, onde algumas crianças vão contribuir para a formação dessa experiência, onde as questões todas que vão ser abordadas são as questões da prova. Mas não estou fazendo por causa da prova, não é a minha intenção. Mas dentro de uma certa burocracia, tem uma prova, então vamos fazer. Claro que a avaliação é importante também, para o professor saber como que está indo, né? Se precisa orientar melhor a turma, porque muitas das vezes as pessoas pensam erroneamente que se uma criança não entendeu assim, o professor explica assado, ou então assim, ou então assim, aí se perde no infinito. Não, o problema está lá, na atenção que a criança precisa ter. Se uma criança for atenciosa, prestar atenção, fizer tudo isso, chegar em casa, estudar, uma única explicação ela compreende. Se tiver dúvida, ela ainda pergunta. E isso eu chamo de recuperar antecipadamente. Então esse vídeo que vocês vão assistir já é a recuperação. Né? Eles tiveram muita chance de ser testado ali, né? De errar e coisa e tal, e as respostas corretas vieram. Então isso é uma recuperação. Isso que eu estou fazendo é para todos os meus alunos tirar nota 10. Ninguém tirar menos que 10. Porque com esse trabalho só vai tirar 10 a pessoa que tiver, vai tirar menos que 10 a pessoa que estiver muito alienada em relação ao processo que está acontecendo. Porque se a criança fizer tudo certinho, papai e mamãe orientar para ela estudar e coisa e tal, não tem como dar errado. Né? Então eu agora vou deixar com vocês. Então vocês vão poder ver e oriento também que, né,
sempre que tiver atividade como essa, que eu diria que a gente está aprimorando, né? Já estou sabendo de alunos que sabem editar vídeo, então a gente já pode começar a expandir, que é o meu sonho, né? A gente preparar as nossas crianças para aquilo que realmente existe no presente. Não adianta a gente ficar dizendo que as crianças já nasceram sabendo tudo de celular, não sabem nada, mas está previsto que as escolas ensinem. Mas, por outro lado, a escola não dá os recursos para que se ensine e muitos professores não estão preparados. Eu estou me preparando há quase 3 anos para dar aulas envolvendo vídeo, envolvendo essa questão de edição e envolvendo essa linguagem do cinema. Isso é muito importante. Por quê? Porque mais para frente, quem não souber isso vai ser um analfabeto digital de fato. Tá? Então, assistam, curtam, deixem o like aí e nas descrições eu estou deixando aí os links do livro, tá? E algumas outras informações. Pode deixar algum comentário que eu vou responder ali pelo canal do YouTube e vamos seguir em frente. Mesmo que as escolas sejam fracas por conta de tudo isso que eu falei, nossos alunos têm que ser fortes. Isso aí merece uma hashtag no final, né? A escola pode ser fraca, mas o aluno tem que ser forte. Porque a metodologia para o aprendizado é focada no aluno. Ele precisa saber disso para ele criar, então, a autonomia e a liberdade e ir aonde ele quiser e ter sucesso. Ok? Forte abraço a todos. Estamos aqui agora com o nosso podcast educativo, né? Esse podcast tem um objetivo muito claro: turbinar a fixação do conhecimento. Não é para ninguém aprender agora. Na verdade, é para fixar o que todo mundo já sabe. Essa é a nossa ideia. E para isso a gente está aqui inovando. Espero que essa turma seja expert, todos consigam contribuir, né? Para a gente fazer algo que vai servir para todos os demais alunos da escola que estudam isso aqui que a gente vai trabalhar agora. Tá joia? Aproveitando que já temos uma pessoa sentada aqui nessa mesa. Já disse seu nome aí, por favor? Lorenzo. Valeu, Lorenzo. Lorenzo, você caiu aí, entrou de gaiato no navio, já viu aquela música? Você chegou aí, cara, agora só vai levantar daí depois que responder umas perguntinhas. Tá certo? Mas o combinado, pessoal, vai ser o seguinte: a pessoa que senta ali, até se fosse uma pessoa que sabe tudo, eu ia pedir para ela não saber algumas coisas, justamente para a gente dar uma oportunidade para todo mundo que está lá no nosso auditório aí, né, também poder responder. Se eu te fizer uma pergunta, espero que você saiba responder. Mas se você não souber, aí eu vou perguntar para as pessoas. Só que eu não vou perguntar para um ou dois, tá, pessoal? Eu vou perguntar para todos. Se todos responderem junto, tá bom. Se um responder, também tá bom. O importante é que a gente vai avançar. E na hora de estudar, vocês terão a resposta certa. Tá? É um trabalho coletivo. Nós estamos misturando vídeo, um artista cênico aí, porque você está representando aí, né? Quase que uma personagem, que é você mesmo. Tá certo? Então, com isso, nós vamos começar. Eu vou florear um pouquinho para ver se eu puxo lá do seu córtex cerebral as informações que estão aí, tá bom? Por exemplo, nós estamos falando de música. E quando se trata de música, surge uma tal de nota musical. Só que, para os nossos telespectadores pelo Brasil afora, alguns podem não saber o que é uma nota musical. Mas quem é meu aluno tem a obrigação de saber. Você, que é meu aluno, saberia dizer para nós o que são notas musicais? Sim. Notas musicais seriam sons, um mais grave que o outro ou agudo. Sim, um mais grave que o outro ou agudo. E esses sons, eles são diferentes, tipo, você tem sempre o mesmo som, ou pode ser um som com alguma diferença lá na frequência, lembra? Sim, a frequência. Tem diferença. Isso, e aí vai dar origem às notas. Seria algo parecido com isso? Sim, seria. Você lembra dessa nota musical, a primeira que a gente trabalhou? Sim, dó. Dó, né? O dó é fantástico, ele é famoso, né? Porque a gente pode ter escala que começa do ré, do mi, do fá, mas do dó é muito fantástico, assim, todo mundo fala no dó. E a gente começa fazendo aquela escalinha dó, ré, mi, fá, sol, assim, não é isso? Sim. Agora, que você já deu um clareamento para as pessoas, para elas saberem que o som que a gente usa na música, para fazer a música, se chama notas musicais. A gente sabe que teve um grego aí que fez um estudo, né, lá na antiga Grécia, e esse estudo ele conseguiu descobrir uma quantidade de notas musicais. Eu vou te fazer uma perguntinha difícil. Quantas notas ele descobriu mesmo? 7. 7. Sabe dizer quais são? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Agora a pergunta difícil. Essas 7 notas formam um conjunto. Sim. Como é que nós chamamos desse conjunto de notas? Escala natural. Mandou ver. Eu pensei que você ia falar escala musical. Aí eu ia te perguntar, mas essa escala tem nome? Mas você já foi direto. Escala musical
E já disse tudo, é uma escala. Isso significa escada. Isso significa que uma nota está acima, a outra mais acima, outra mais acima, de acordo com a frequência dessa nota. Né? Eu sei que isso aí você está por dentro. Está quase chegando a hora do senhor levantar dessa cadeira, depois de deixar essas contribuições fantásticas para nós. Última pergunta que eu vou fazer para você, para fechar esse bloco, última não, penúltima, tá? Você falou da escala natural. Sim. Mas nós estudamos só essa escala ou estudamos mais outras escalas? Sim. E quais foram elas? A cromática e a pentatônica. 2. Uhum. Tem mais uma? E a natural. Natural, cromática e pentatônica. Então são 2, são? 3. 3. Aí sim. Essas 3 escalas têm uma peculiaridade, têm umas características importantes. Por exemplo, a pentatônica, quantas notas ela tem? Ela tem 5. Sim. Pentacampeão, pentatônica, quer dizer que penta quer dizer o quê? Sim. Sim. Parabéns. Aí vem a escala natural. Escala natural. Ela tem quantas notas? 7. Quem foi o camarada que descobriu essas 7 notas da escala natural? Pitágoras. 10. Agora, por último, Johann Sebastian Bach contribuiu fazendo um pequeno ajuste nessa escala natural. Aí ela cresceu, virou escala cromática, não é? Eu posso dizer que esse camarada chamado Johann Sebastian Bach, ele criou o quê? Mais algumas notas. As notas sustenidas. Parabéns, parabéns. Eu poderia terminar tudo isso aqui com você, né? Você foi muito bem, eu diria que você está estudando em casa. Se você estudasse, tu seria melhor do que os chineses. Está bobeando. Bobeando. Porque se você estudasse, sem estudar, só com as minhas aulinhas michuruca aqui, tu já aprendeu isso tudo e fixou. O mais importante nem é aprender, é fixar. O senhor já fixou? Imagina se o senhor estuda. Cara, não tem para os chineses. Os brasileiros vão estudar muito bem. Então, meu conselho para você, começa a criar um espaço para estudar. Esse fim de semana eu estudei, fiz igual o Bill Gates. Peguei meus livros, estudei o fim de semana inteiro. E imagina você fazendo isso. E todo mundo aqui fazendo isso. Nós vamos ter um Brasil melhor, uma educação melhor. Certo? Eu não me orgulho de dizer assim, eu nem estudei 100. Tudo que eu sei, eu estudei muito. E foi bom. Foi doloroso. Foi dolorido. Ficar ali sentado, deixar de jogar bola, deixar de fazer isso. Mas o resultado, meu Deus do céu, aí sim a gente ia todo, né? Então, meu conselho para você, junto com os meus agradecimentos, arruma um tempo para estudar e fazer as fixações. Beleza? Tem um detalhe. A escala cromática, menos do Mi pro Fá, é meia nota. Dó, Ré, Sol e Lá, Si é um tom inteiro, menos do Mi pro Fá. Porque o Johann Sebastian Bach, ao colocar outras notas, ele colocou entre as notas que já tinham um tom de diferença. Sim. Dó pro Ré, um tom. Aí ele botou uma bem no meio. E também acontece isso do Si pro Dó. Sim. Coincidentemente, as notas que terminam com a letra I, elas já têm meio tom só dela para a próxima nota. Imagina! Eu acho que não vai ser só aluno dessa escola que vai gostar de ver esse vídeo, não. Vai ter muita gente porque vai aprender música brincando. Brincando não, né? Prestando atenção. Tá bom? Então, vou me despedir. Pode dar um tchau aí. Pessoal, aplausos para o nosso colega. Nós estamos aqui com o nosso amigo Murilo. Murilo, para mim você já está famoso como xadrista, cara. Porque você parece que descobriu essa habilidade aí, né? Do xadrez. Cálculo mental, né? Isso é muito bacana isso aí. Murilo, dentro desse nosso trabalho aqui, eu vou dar uma avançada e eu espero que esse vídeo vá para o ar, que fique perfeito. Não tenha que mexer quase nada nele, tá bom? O nosso amigo, que é o Lorenzo, saiu daqui e deixou já, não deixou nenhuma chance para a plateia responder. Respondeu tudo, tá? Mas caso você não saiba alguma, não fique nem chateado, nem envergonhado, porque você só está aí, já está contribuindo. Se você não está aí, eu ia falar com quem, né? Com a cadeira? Não, então você é uma pessoa ideal para estar aí nos ajudando. Então vamos lá. Murilo, nós falamos dos acordes. Sim. Falamos das escalas musicais. Sim. Agora eu vou entrar numa coisa bem interessante. E ainda digo o seguinte, quem aprender música com essa sequência aqui, vai aprender muito. Assim vai dominar a música. Entre aspas, né? A música vai te dominar, mas você vai conseguir dialogar com ela. Então olha só. Tem uma coisa que intrigou, acredito eu, os primeiros aventureiros da música lá nos primórdios, que é fazer uma música e que essa música possa ser passada para outra pessoa que nunca ouviu a música. Você já imaginou? Você fazer uma música hoje. Legal. Aí você passa um mês sem falar naquela música. Aí você esquece a música. Aí perdeu. Nunca mais alguém ouve aquela música. Então o pessoal sentiu uma necessidade de fazer anotações musicais. Essas anotações musicais deu origem
há uma coisa que a gente chama de partitura. Deu origem. Agora, para você fazer uma partitura que é a escrita musical, assim como com um caderno que você traz para a aula, cheio de linha, você anota tudo, lê. No caso, para fazer a partitura, qual é o instrumento que você utiliza? Se eu posso falar assim, que tipo de caderno, né? Como é que é isso aí, para você escrever essa partitura? Você escreve aonde? Eu escreveria assim no caderno de anotações. Como é esse caderno de anotações da música? Como é o nome disso? E eu sei que você sabe. Só que o professor está criando um jeito de dificultar aqui. Mas, no final, vai ficar Pentagrama. melhor. Pentagrama. Quer dizer que não é qualquer caderno. É um pentagrama. E por que tem esse nome? Porque tem 5 linhas. 5 linhas. Pentagrama, 5 linhas. Pentagrama tem outro nome também. Qual é o outro nome do pentagrama? Que eu sei que também você sabe. Está no teu córtex cerebral. Mas ainda não está assim tão em evidência, igual o seu nome. Se eu perguntar seu nome, tu sabe. 1 mais 1, tu sabe. Mas o outro nome do pentagrama está aí, mas você não está acessando fácil. Deixa eu plateia, não sei. Né? Vamos Pauta passar para a musical. plateia? Pauta musical. Eu tenho certeza que tu sabia. Né? Quando eu fico, tipo, nervoso, É bom você sentar aí no meio dessas câmeras aí, esses milhares de câmeras te filmando, né? Bom, beleza. Pauta musical, pentagrama. Mesma coisa, não é isso? Agora que você já nos esclareceu até aqui, um pentagrama você disse que tem 5 linhas. Antes da gente seguir, eu vou lhe perguntar qual o nome de um símbolo que a gente usa no pentagrama. Para com ele, sem ele a gente não consegue. Só com ele a gente consegue dizer o nome de cada linha e de cada espaço. Você sabe que símbolo é esse que nós estudamos? Tem 4, mas a gente só estudou um. Você sabe que símbolo é esse? Lembra? Clave de sol. Clave de sol. Maravilha. Clave de sol. Aquele desenho bacana, né? Faz assim, tchá, tchá, pá. 2 pontinhos exatamente na segunda linha de baixo para cima. Isso quer dizer que a segunda linha de baixo para cima no pentagrama vai ser qual nota? Sol. Tudo que botar naquela linha é sol. Não é isso? Maravilha. Agora tu está quase na hora de prestar seu serviço e sentar. Quase. Falta 2 perguntas. Quando você... Eu passei assim 2 frases para a gente poder decorar que notas correspondem os espaços e as linhas. Nos espaços, falo de mim. E nas linhas, meu sol se refaz. Será que com essa dica você pode dizer de cara assim, quase de baixo para cima, o nome de cada linha? Não? E nem dos espaços? E nem com essa frasezinha, meu sol se refaz. Consegue? Manda ver. Pra falar assim... As notas. Eu dei a frase que ela ajuda a memorizar. Meu sol se refaz. É a mesma coisa que você falar o quê? Mi, sol, si, refá. Quem decorar essa frase vai memorizar bem as notas. Já o falam de mim, que é para os espaços, como é que ficaria? Conseguiu pegar? Que notas? Falam de mim. Fá, lá, dó, mi. Dó, mi. Você fez um cálculo fantástico. Isso é cálculo também. Cálculo não é só número não, pessoal. Então você respondeu nome das linhas, nome do espaço, clave de sol, né? Eu vou fechar com a última. Sobre isso, que aí não vamos falar mais disso. A pauta musical tem linhas verticais nela. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. No meio, entre 2 pautas, 2 linhas verticais, qual é o nome daquele espaço? Eu sei que você sabe também. Está difícil. A plateia está doida para participar. Passa! Não sei. Não sabe? Plateia, qual é o nome desse lugar que é entre os 2 linhas verticais da pauta? Pausa musical. Hã? Compasso. Uma pessoa soube, ó. Muitos não souberam. Quer dizer que ela era uma pergunta difícil. Vai cair na prova, mas tu não vai errar e nunca mais vai esquecer. Compasso. Compasso. E é lá no compasso que a música é escrita. Certo? É lá que a música é escrita. Tá bom? Vamos despedir do nosso amigo. Tchau. Parabéns, obrigado. E não deixa de assistir nosso vídeo, tá bom? Você fale seu nome, por favor. Henrique. Fala, Henrique, como é que vai o ex-presidente do Conselho Escolar? Saiu. Eu perguntei como ele vai. Ele está bem, saúde boa, trabalhando, construindo muita coisa, né? Para quem não sabe, o Henrique tem um pai que foi presidente do Conselho Escolar da nossa escola. É, né? Então tá aí. Eu aproveito para botar nesse vídeo também a importância e a relevância de uma escola ter um conselho escolar. Tá bom? Só para vocês refletirem aí junto com o papai e mamãe. Tá joia? Então vamos lá, pessoal.
vamos perguntar para o Henrique. Já falamos do compasso e lá vai a pergunta mais difícil de todas, que o pessoal da outra sala vai ter que se virar para seguir daqui para frente. Henrique, você sabe que uma pauta musical sozinha não ajuda ainda. Aliás, ajuda, mas não resolve. Eu tenho a pauta musical, cada linha tem o nome de uma nota, é fácil eu pegar lá um símbolo e botar ali, saber que é um dó. Agora, para eu saber se o dó vai ser um dó longo, dó, ou vai ser um dó curto, ou se vai ter uma pausa entre um dó e o outro dó, uma pausa longa de silêncio. Para isto, os músicos lá do passado inventaram um tal de valores musicais, né? Que vai dizer se eu, por exemplo, faço isso, ou se eu faço isso, certo? A minha pergunta é a seguinte: quais são os valores musicais que você conhece, que nós estudamos aqui? Começando pelo mais longo tempo. Semi-breve. Semi-breve é um tempo longo. Tão longo que foi criado divisões para ele. Depois da semi-breve, vem o quê? Que tem um tempo menor. Mínima. Maravilha. Depois, vou te pedir uma gentileza. Já vi que você sabe, mas vou pedir a nossa câmera uma para, não sei como, segurar aí no meio e filmar toda a galera, porque eles vão dizer e a gente vai encerrar o vídeo. Então você vai filmar eles, né? Vamos falar junto com o Henrique os valores musicais, que é o que? Semi-breve, Mínima, semínima, semicolcheia, fusa, semifusa. volta para cá agora. E assim nós vamos encerrar o vídeo nessa turma. Parabéns! Ok? Pessoal, estamos aqui agora na turma 402. Já valeu, rapaz. Você é um cara bom, hein? Fez uma panorâmicazinha. Olha aí, ó. É isso aí, pessoal. Imaginem vocês. Ano que vem, quinta série. Nós vamos botar à disposição aqui uns 5, 6 celulares, dividir em grupo. Vamos criar histórias e vamos fazer edição de vídeo. Eu aposto que lá na China, esse pessoal vai ter alguém para fazer frente com eles, né? Brasileiro também é criativo. Eles são trabalhadores, estudiosos demais. Nós temos que ser um pouquinho igual a eles e sermos mais criativos. Mas então estamos aqui, começamos nosso podcast, a quarta 02, com o nosso amigo Arthur. Ô Arthur, quantos anos você tem, Arthur? Eu tenho 9 anos. 9 anos. Brilhante. 9 anos, quarta série. E nós vamos aproveitar sua presença, né? Seus conhecimentos já adquiridos, para a gente criar essa ferramenta que vai permitir que todos possam usufruir. Todos aqui poderão assistir e estudar para a prova e estudar para fixar o conhecimento. Você está de parabéns, sabe por quê? Tu aceitou o convite, cara. Ô, Arthur, a pergunta é a seguinte. A pergunta vai ser sobre valores musicais. Pelo que vocês devem lembrar, todos vocês devem lembrar, quando a gente tem uma pauta musical, eu vou até ver, já que nós temos aí um especialista na filmagem, olha só, o Arthur está muito ciente disso, né? Ó, 5 linhas, pauta musical ou pentagrama, porque são 5 linhas, né? Pessoal, aí nós temos isso aqui, ó. Tá saindo legal aí a filmagem? Que beleza. Que nós chamamos de clave de sol, nós já vimos lá na outra turma. E eu gostaria de, antes até dos valores musicais, já que nós temos aqui uma forma de mostrar, aparece no pentagrama isso aqui, por exemplo. Não é isso?
Só que para quem está em casa, que vai assistir, para estudar, para aprender, isso precisa de uma explicação. E nós vamos construir a explicação disso aqui. Como? Os valores musicais. E os valores musicais, eles servem para que a gente, já tendo uma pauta musical, tendo a clave de sol, o nome dos espaços, o nome das linhas, e a gente agora vai botar símbolos nessas linhas, nesses espaços, e esses símbolos, eles estarão lá, dizendo também o tempo que aquela nota vai soar. Se eu chegar, por exemplo, né, e colocar aqui um símbolo igual a esse aí, eu olho, onde é que ele está? Ele está nesse espaço. E esse espaço é o quê? Fá, lá, dó. Isso aqui é um dó. É um dó. Agora, para eu saber se é dó ou se é dó, se é mais longo ou se é mais curto, é aí que entram os valores musicais, não é isso? Sim. Esses valores musicais são 7. A minha pergunta para você é: você sabe o nome desses valores musicais? E começando pelo maior tempo. Tem um que ele indica o tempo longo. 10. Vou repetir. 10. Semibreve. Agora eu vou te pedir uma gentileza. Você já falou semibreve, já sei que você sabe a sequência. Vou pedir a você para fazer agora um trabalho desafiador. Participação de todos. Até o momento tá top essa turma. Nós todos vamos falar os valores. Ele já falou semibreve, certo? E eu vou sentir se um sabe, dois sabem ou se todos sabem. Então você vai filmar todo o pessoal e eu vou perguntar e eles vão dizer, porque ele já deu o pontapé inicial. Filma eles lá. Olha aí, é hora de participar, hein? Pessoal, quais são os valores musicais? E são 7, ele já falou um. Semibreve. E depois? Acabou? Deu 7, não é? Valeu, pode retornar. Olha aí, ó, que participação. Pessoal, então nós acabamos de ver, esse é o repeteco, a outra turma fez e ficou também muito bom. Arthur, esses 7 valores musicais que nós vimos agora que ele tem a ver com silêncio ou duração do som. Claro que a gente falou da duração do som, né? Mas eu pergunto a você, na música, o que é mais importante? O som, o silêncio ou os dois? Isso é. O que é mais importante? O som, o silêncio ou os dois? Ele falou os dois. Como é que você chegou a essa conclusão, cara? É fantástico isso. Não tem silêncio, não dá pra ouvir o som. Tem muito som. Imagina um som igual um trem, só um som vem direto, o tempo todo, não para. Aí de repente você pega um negócio e faz assim. Pam, 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 pam. Olha que maravilha, né? Quer dizer que o silêncio, ele ajuda a moldar a sonoridade. E com isso a gente constrói verdadeiras melodias. Não é isso? Agora, como você falou dos valores musicais, a gente já para e fica pensando, a gente está falando do som, né? Será que a gente pode também considerar valores musicais para o silêncio? Das pausas? Eles valem também? Sim ou não? Essa pergunta não é moleza. Faz teu cálculo aí, bem rápido. É só responder se ele vale também para o silêncio. Nós já vimos, né? Ó, semibreve, que demora. Olha, semibreve. Né? Vale? Sim, então, liga o cálculo que você acabou de fazer. Agora, se eu estou falando de silêncio ou de pausa, eu estou falando também valores musicais. E eu vou colocar aqui, para quem está em casa poder perceber, eu vou colocar pelo menos os 3 primeiros. Tá certo, pessoal? Depois, quando vocês estiverem aí estudando, não esqueçam de ver o resto. Por exemplo, nós temos semibreve, mínima e semínima. E as outras? Para cada uma dessas, existe um tempo também de pausa. Essa daqui é aquele chapeuzinho assim ao contrário, né? Aí eu já sei que eu tenho que fazer uma pausa longa. Aí depois vem esse aqui, que é um chapeuzinho já normal, assim. É uma pausa longa, mas é metade dessa. Agora, essa aqui, sinal de maior, sinal de menos e um C. Esse símbolo também é uma pausa. Pausa correspondente a semínima, né? E daqui para frente é fácil, porque nós vamos ter isto. O que é? Isso. Aqui embaixo a pausa é isso. Tá vendo? Associa isso com isso aqui. Aqui nós vamos ter isso e isso. Aqui a gente faz isso e isso. Aí é semínima, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa.
facinho de entender, né? Bom, pelo que eu tenho aqui, está quase no final. Vai mais uma perguntinha difícil. Se não souber, passaremos para a plateia, beleza? Pastor, uma semibreve vale quantas mínimas? Duas. Acertou, pessoal? Uma semibreve vale duas mínimas. Né? Uma mínima vale quantas semínimas? Duas também. Muito bom. Aqui também vale duas. Eu posso dizer, sim ou não, que uma semibreve vale 4 semínimas? Sim. Pessoal, com isto, esses valores adquirem uma identidade, um número. Esse aqui é o número 1, esse é o 2, esse é o 4. Quem é que vem depois da semínima? Não é a cocheia? A cocheia vai valer o quê? 8. E a semicocheia? 16. E a fusa? 32. E a semifusa? 64. Pessoal, então, fórmula de compasso, que você talvez não fosse saber responder, certo? É isso que a gente está vendo aqui, ó. Duas, que quer dizer quantidade. De quê? De qual valor musical? Desse aqui. Quem é o 4? Esse é 1. Esse é 2. Semínima. Então quer dizer que nesse compasso aqui, ó, eu tenho que ter quantas semínimas? 2. Então eu vou ter isso e isso aqui. Pessoal, vou pedir a vocês uma salva de palmas. Porque graças a eles, a vocês e ao nosso cameraman, nós conseguimos explicar uma coisa de alto grau de dificuldade de entendimento. E aí, eu pergunto a vocês, todos vocês vão assistir o vídeo? Sim! Tem que ser, né? Pra gente encerrar bonito esse quadro, eu vou pedir de novo palmas pro nosso amigo. Palmas para vocês, filmaeiros. E palmas para o nosso cameraman. Aí. Maravilha! Parabéns a essa galerinha corajosa que participaram da primeira filmagem. Porém, infelizmente, o professor precisou aprimorar e aí o nosso podcast melhorou. Mas parabéns a vocês, espero contar com vocês para o próximo também. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos.